Nós estamos aqui com o Márcio Gama, ele é subgerente de fiscalização de agrotóxicos do IDAF e é mestre em agricultura e produção vegetal. A gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema porque o dia 11 de janeiro ele marca o Dia do Combate à Poluição por Agrotóxicos. E esse ano de 2020 está completando 15 anos que essa data foi colocada no calendário verde do Senado. Então, esse tema, ele busca uma reflexão sobre o uso dos agrotóxicos, sobre a fiscalização, e a gente quis trazer um profissional da área para poder esclarecer as dúvidas e também para incitar um pouco a vontade da gente pesquisar mais sobre isso e entender mais sobre os agrotóxicos no nosso estado e no nosso país. Obrigada, muito obrigada mesmo pela sua participação. Márcio, fala pra gente, como é que funciona essa questão dos agrotóxicos aqui no nosso estado? Bom, Érica, de antemão, obrigado também pelo convite, eu também agradeço a oportunidade, porque não deixa de ser um canal de comunicação, né, de crescimento mútuo, partilha de conhecimentos, isso é muito importante para o profissional que nos assiste e também para o IDAF como órgão de fiscalização que tem o dever, como servidor da sociedade capixaba, de prestar esse serviço à sociedade. Em relação aos agrotóxicos, o assunto agrotóxico é bastante amplo, né? E amplo porque desperta sempre muita discussão. Independentemente da discussão que o tema agrotóxico desperta, é importante a gente pontuar que na cadeia do agrotóxico existem elos que têm que estar funcionando muito bem, né? E como toda cadeia, como toda corrente, se um elo se rompe, toda ela está comprometida. Então, de início, é importante a gente informar a quem nos assiste, que porventura não tem esse conhecimento, um agrotóxico, antes de ser conhecido da sociedade, ele tem todo um estudo por trás dele para formulação e testes de campo. Então, antes de um produto ir para a prateleira de uma revenda agropecuária, ele antes e durante muitos anos, ele foi testado pela empresa que tem a sua patente. A gente chama de titular de registro do produto. Então, as várias empresas, geralmente multinacionais, as proprietárias dos produtos, quando formulam uma marca comercial, tem que adotar uma série de procedimentos de ensaio de campo, especialmente. Bem antes disso, tem uma parte de engenharia química muito aprimorada, muito profissional, o mercado é muito profissional, de testes de molécula, estabilidade de molécula, e depois parte-se então para a realidade de campo, em que será verificada a eficiência e a praticabilidade agronômica do produto, eficiência se de fato ele controla aquilo a que ele se propõe, e os testes eles são feitos para, na verdade, em função de dois parâmetros, a cultura agrícola, café, a banana, morango, independentemente de qual seja, existem as vocações específicas do produto. Então, há produtos registrados para banana e que não podem ser utilizados no café, por exemplo. Há produtos que têm registro para uso em morango, banana e café e não tem registro, por exemplo, para o feijão, porque ele não foi testado nas condições do feijão. Ao passo que há outros para uso específico na cultura do feijão e que não podem ser utilizados em tantas outras culturas. Então, o perfil de uso do produto ele é muito específico para a cultura em que ele pode ser utilizado e para os alvos biológicos que ele vai combater. Então, dentro da cultura da bananeira, por exemplo, existem os alvos biológicos, as pragas que ele efetivamente vai controlar. Ele não vai controlar a bananeira. A bananeira ela tem que ser salva mediante o uso do produto agrotóxico, para combater aquela praga que está comprometendo a produção da banana. Então, duas referências básicas, cultura e alvo biológico. Esse produto, depois de testado nessas condições, ele é apresentado no âmbito federal pela empresa que o testou e que o formulou e o testou, para que, se entenderem Ministério da Agricultura, Anvisa e Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do IBAMA, se entenderem que o produto está ok, e eles levam em consideração uma série de critérios, tem um protocolo de registro federal, esse produto então é registrado no Brasil. Só que depois, não é só ser registrado no Brasil. Os estados têm autonomia, cada estado tem a sua autonomia, cada estado da federação é autônomo, para autorizar ou não o uso desse produto em seu território. Então aqui no estado do Espírito Santo, é o IDAF quem faz isso, quem exerce esse papel. É o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal.
o órgão no qual eu exerço as minhas funções. E está dentro do IDAF é a subgerência, a que você fez referência no início, que controla todo o processo de agrotóxicos no estado. Então, o produto é registrado lá em Brasília e depois a empresa ela tem que bater literalmente na porta de cada estado pedindo autorização para que ele seja vendido e usado naquele estado. Então, há produtos, por exemplo, registrados já no âmbito federal, reconhecidos oficialmente no Brasil, que podem ser utilizados no estado de São Paulo, por exemplo, mas que não podem ser utilizados aqui no Espírito Santo. Seja porque a empresa não pediu autorização ao IDAF, não pediu o cadastro do produto no estado do Espírito Santo, seja porque nós aqui, uma vez ela tendo pedido, entendemos que ele não poderia ser usado, por qualquer razão técnica. Não, esse produto está com restrição de uso no Espírito Santo. Então, assim, eu acho que só por conta desse panorama a gente já pode entender que há muita coisa por trás, não é só o produtor. Muita gente acha que o produtor chega na loja, bate lá e diz a quantidade que quer adquirir. Eu ia até perguntar isso, não. Como é que ele chega e pergunta assim, o que eu vou usar na minha lavoura, né? Como que ele descobre o que ele pode, o que ele não pode, e a quantidade, como é que é? Primeiro que o produtor rural, ele não faz a prescrição do produto para si mesmo. A rigor, do ponto de vista técnico mesmo, e legal também, o produtor rural, que é o usuário do produto, é quem vai lá na loja agropecuária adquirir o produto, ele não pode prescrever para si mesmo. Então, é outro critério de bastante rigor técnico. Todo e qualquer produto agrotóxico só pode ser prescrito, o seu uso só pode ser prescrito, recomendado por um profissional da área. E esse profissional, na origem de todo o processo, por excelência, é um engenheiro agrônomo. Então, é um profissional da área de agronomia, que vai até a lavoura, presta assistência técnica, identifica o problema, faz o diagnóstico, realmente essa lavoura está acometida da praga tal, seja um inseto, por exemplo. Então ele prescreve um inseticida que seja eficiente para aquela praga, para controlar aquela praga, e que tenha registro para aquela cultura. Então ele só consegue comprar mediante um receituário, né? Só mediante um receituário agronômico. O receituário agronômico é o documento único e exclusivo que ampara a aquisição de um produto. Ele tem que ser, portanto, emitido previamente, antes da nota fiscal de venda do produto. Entendi. E por quantidade também vem descrito nele. Quantidade também. Essa prescrição do técnico da área de agronomia, e é bom que se diga que aqui no estado do Espírito Santo, hoje, o técnico agrícola, profissional da área de ensino técnico, ensino médio, da área de agricultura, técnico agrícola, técnico em agropecuária, também pode prescrever. Hoje ainda pode, sob efeito de liminar, tem uma ação na justiça que permite ao técnico agrícola também prescrever o agrotóxico, emitir uma receita agronômica. Nessa prescrição existe a recomendação da quantidade a ser adquirida, em função basicamente de 3 informações. 2 delas vieram lá da indústria, que é a dose e o volume de calda a ser aplicado. Então, em função da dose, volume de calda e a terceira informação que é obtida no campo pelo profissional, que é a área a ser tratada, cruzando essas 3 informações, eu tenho, fazendo umas continhas ou outras, e aí tem matemática envolvida, não tem jeito, eu chego ao volume a ser adquirido do produto comercial. Então, mesmo se ele usar exagerado, achou, não, ele prescreveu pouco, vou exagerar, ele não consegue comprar de novo aquilo ali, porque ele não repete É uma bobagem. É um erro duplo, porque, primeiro, ele vai estar gastando dinheiro, e são produtos caros, é bom que se diga isso. Os agrotóxicos são produtos caros, porque há muito valor agregado, né, na sua concepção, formulação, testes, registro e depois comercialização. Então, o produtor, se por exemplo, superestimar uma dose, achar que aquele volumezinho de produto que recomendaram que ele aplicasse, que ele entornasse numa bomba, completasse com água, homogenizasse, sacudisse para aplicar, se ele achar que aquele pouquinho que ele colocou no produto não é suficiente, achou que não. O técnico mandou fazer, mas ele, não, acho que não vai resolver não. Se ele colocar mais, ele vai estar jogando dinheiro fora e não vai poder adquirir novamente. E um terceiro prejuízo enorme, que aí atinge a todos nós, ele certamente vai estar gerando um grau de comprometimento, de contaminação ao meio ambiente muito maior do que se estivesse respeitando as orientações técnicas
que estão escritas lá na Receita Agronômica. Entendi. Então eles são orientados de como vai usar, né? São. E da melhor forma possível. E é bom que siga as orientações, isso é o mais importante. Então, assim, eles não conseguem nem ir atrás de uma propaganda, de algum lugar que está vendendo aquilo de uma forma mais barata. Eles têm alguma forma deles economizarem nessa compra ou não? Isso já é bem rígido. O mercado sabe que não pode fazer esse tipo de coisa. Você citou uma palavra-chave aí que preocupa muito os órgãos de fiscalização, nós aqui no IDAF, conosco não é diferente, que é a promoção, propaganda de agrotóxicos. Isso é um caso muito sério. E é tão sério que é só a gente pensar que é um produto tóxico. O final da palavra, o sufixo da palavra indica a natureza do produto. É tóxico. Não se está adquirindo água mineral, por exemplo. Não estou comprando uma roupa. Eu não posso entrar numa loja agropecuária e me deparar com um banner induzindo a aquisição de produtos só baseado no preço baixo. A única razão que justifica a aquisição de agrotóxico é a real necessidade de uso. É aquele problema estar acontecendo, o profissional faz o diagnóstico e a prescrição é realizada. Então tem que ter necessidade real de uso para que um produto seja adquirido. Nenhuma outra razão pode fomentar o uso do produto. Promoção, liquidação, isso tudo Black Friday, é proibido por lei. Black Friday nem pensar. É um problema grande, né? É grande. E assim, como é que é a rotina de fiscalização do IDAF para esse tipo de coisa? O IDAF, Érica, é um órgão bastante complexo. E não é porque eu trabalho nele que eu digo isso, não. É mesmo. Quem conhece um pouco de fora é capaz de concordar comigo. O IDAF, ele atua em várias frentes, né? E uma delas é a parte de defesa sanitária e inspeção vegetal. Nós somos um órgão complexo também do ponto de vista estrutural. Nós estamos em praticamente todos os municípios capixabas. Nos 78 municípios, o IDAF se faz presente, de uma forma ou de outra. Da mais simples à mais complexa, que é o nosso escritório central, que faz todo o gerenciamento da fiscalização do Estado. O IDAF fiscaliza, por força de lei federal, o comércio, a distribuição e a utilização dos agrotóxicos. A fabricação, a formulação, cabe ao Ministério da Agricultura, também por força de lei federal. Então, são os 4 estágios fundamentais da cadeia de agrotóxicos, né? A formulação, que é aquela etapa que no início nós comentamos, a parte de síntese de moléculas, de ensaios, de registro, quem vê tudo isso é o Ministério da Agricultura. Quando entra no canal de distribuição, o produto ele vai ser comercializado, aí já entram os estados fazendo a sua fiscalização. Então o IDAF fiscaliza todos os estabelecimentos comerciais do estado do Espírito Santo que comercializam agrotóxicos. E esses estabelecimentos eles têm que pleitear, eles têm que obter junto ao IDAF uma autorização, o registro para poderem comercializar agrotóxicos. Então o IDAF tem conhecimento de todos os estabelecimentos autorizados para comercializarem agrotóxicos no estado. Nós também fiscalizamos a distribuição, né? Porque existe aquele elo que faz a distribuição, não efetivamente o comércio, mas a distribuição de um local para outro. E o quarto e último momento, lugar em que o IDAF atua, é efetivamente a área de uso do produto, que é a propriedade rural. Então o IDAF fiscaliza basicamente de maneira estratégica o ponto de comércio, de onde o produto sai do canal de distribuição, de comércio, até o seu local de uso. Então nós estamos sempre, a nossa fiscalização, ela caminha sempre em 2 pernas, nesse compasso: ponto de comercialização e destino do produto. Nós fiscalizamos também as propriedades rurais. Entendi. Então, para checar se aquelas condições de prescrição estão sendo respeitadas. Isso por intermédio dos escritórios do IDAF que tem espalhados pelo estado também, isso. Né? Nós temos agrônomos, colegas nossos que atuam em todos os municípios do estado, e quando eventualmente o município está descoberto, a equipe do município vizinho vai lá e dá o aporte necessário para que a fiscalização seja realizada. Entendi. E assim, para a gente encerrar nossa conversa, não encerrar, mas deixar o gostinho de quero mais, tem alguma reflexão sobre esse tema de agrotóxico? Você acha interessante a gente incitar as pessoas a procurarem mais, ou alguma coisa que a gente faça as pessoas realmente refletirem sobre o tema, talvez não com uma questão tão de medo do agrotóxico, assim, o que a gente pode pensar sobre isso
para instigar os nossos jovens profissionais, que é nosso foco aqui também, a procurarem qualificações nessa área ou estudarem mais sobre isso? O que você nos orienta e nos ajuda? Eu vou pegar o gancho do início do nosso bate-papo para usá-lo na condução dessa reflexão final, dizendo que o tema agrotóxico ele sempre vai despertar muita paixão, né? Porque tem saúde pública envolvida, tem preservação de meio ambiente também, como pano de fundo de muitas discussões, mas é bom que se diga, e é bom que vocês ouçam de um profissional de fiscalização de um órgão público, que é um segmento, é uma cadeia rigorosamente fiscalizada. Rigorosamente fiscalizada. Eu acho que pelo pouco que a gente já conversou aqui, já deu para perceber que há muita informação, há pouco amadorismo, há muito profissionalismo, e aí é uma colocação, é um anseio que eu exponho, e gostaria até de compartilhar com os profissionais da área, para refletirem também um pouco sobre isso. Eu acho que um elo precisa ser reforçado na cadeia, que é talvez o mais importante, que é o elo da produção agrícola. É o elo onde nós temos o profissional, o homem do campo, muitas vezes desassistido, mal informado, com uma formação escolar precária, via de regra. O último censo agropecuário do IBGE revelou que aproximadamente 80% do produtor rural no Brasil, o censo do IBGE extrapolado para a realidade do Brasil, possui ensino fundamental incompleto ou é semi-analfabeto. Então é um dado alarmante, né? Para que se pegue um pacote tecnológico tão robusto como é o do agrotóxico e despeje na realidade do produtor rural, do homem do campo, geralmente simples, entendendo que ele vai responder à altura. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então é fundamental que, sabendo da carência de instrução do homem do campo, é preciso, é necessário que os órgãos públicos de fiscalização, de ensino e extensão, de pesquisa também, ou não, outras iniciativas também, as iniciativas privadas, os braços de empresas privadas que estão no campo, que o homem do campo seja capacitado para que ele sofra menos impactos do uso do agrotóxico e para que, de fato, ele adote medidas de uso correto do produto. Porque a prescrição ela é bem feita, via de regra é bem feita. Mas nem sempre ele segue, e não segue por falta de instrução, até porque não consegue ler a receita agronômica. Nós chegamos a esse nível. Então é importante que o profissional do campo ele mereça a atenção necessária para que a cadeia, nós tenhamos um fechamento do processo minimamente razoável, como se pede. Porque, repito, são produtos tóxicos, a natureza do produto é tóxica, ele gera contaminação ao meio ambiente, gera contaminação ao homem do campo que o manipula, e se mal utilizado pode gerar resíduos no alimento, que vai ser consumido na cidade, por mim, por você, por quem nos assiste. Então há muito o que fazer ainda, mas eu penso que a atenção maior, no momento, deva ser dada a quem utiliza os produtos do campo. Esse sim merece toda a nossa atenção. E nós, como profissionais, devemos estar atentos a isso. Não só eu como fiscal, mas o profissional engajado na área de meio ambiente, na área de saneamento, na área de agricultura. É tudo interligado, tudo interligado. Né? É tudo bem interligado. E tem algum local que a gente pode contatar o IDAF, caso a gente veja alguma irregularidade ou queira alguma informação adicional? Claro. Nós temos a plataforma, o site, o website do IDAF, que é www.idaf.es.gov.br, e esse é o site oficial do IDAF, e lá nós temos uma aba, um menu à direita, terceiro botãozinho, terceiro botãozinho no menu à direita tem lá área vegetal e agrotóxicos, é só clicar nesse banner que o usuário vai ser encaminhado para um sítio específico onde ali se discutem as rotinas de fiscalização do IDAF, na área de defesa sanitária, que nós não discutimos aqui, que é a parte de vanguarda, de proteção das lavouras, impedimento de ingresso de novas doenças, que é a parte de defesa sanitária, e a parte de inspeção e agrotóxicos, que é exatamente isso que a gente conversou aqui hoje. Então nós temos lá acesso, por exemplo, ao número total de produtos. É uma informação importante. A gente pergunta, mas quantos produtos estão
autorizados no Estado do Espírito Santo para comércio e utilização. É possível consultar. Tem um link lá de busca produtos. Você registra, se não quer colocar um filtro de pesquisa por nome, por cultura ou por classe toxicológica, não preenche nenhum campo, manda pesquisar e ele vai listar todos os produtos que hoje o IDAF reconhece como autorizados e que são de uso autorizado no Estado. As empresas, por exemplo, aplicadoras de agrotóxicos, nós temos empresas jurídicas, pessoas jurídicas que prestam um serviço profissional de aplicação de agrotóxicos. Nós temos as empresas credenciadas, registradas para atuarem nesse mercado. E as empresas comerciantes, os estabelecimentos comerciantes de agrotóxicos no Estado, registrados conosco também, é possível consultar lá. Então, se você desconfia que um determinado estabelecimento comercial está comercializando de maneira inadequada um determinado produto, uma informação importante também, nós temos um certificado de autorização de uso, de autorização de operação, na verdade, que é como se fosse um alvará de funcionamento. Ele, por força de regulamento estadual, inclusive, ele tem que ser afixado em um local visível no estabelecimento comercial. Então, junto lá da licença do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, do alvará da prefeitura, tem lá o documento do IDAF dizendo que aquele estabelecimento pode operar como comerciante de agrotóxico. Então, se porventura não tem, né, você está rodando aí pelo interior do estado e não tem, você desconfia que aquele estabelecimento não tem, se você tem alguma denúncia a ser feita de uso irregular de agrotóxico, comércio irregular, pode nos contatar também pelo faleconosco@idaf.es.gov.br ou pelo e-mail também agrotóxicos, no plural, sem acento, agrotóxicos@idaf.es.gov.br. Por esses canais aí, certamente vão chegar até nós e a gente vai ter todo o prazer, porque é a prestação de serviço, de responder a todas as questões. Eu agradeço muito ao Márcio por ter aceitado o nosso convite e ter falado de uma forma tão clara sobre um tema que é tão complexo, né? E eu espero que a gente tenha conseguido instigar um pouco os jovens profissionais a entrarem nessa área, sanarem as dúvidas, né? Saberem os canais de comunicação e a gente conseguir que o mercado ele fique com mais profissionais aptos e que vejam a infinidade de oportunidades que a gente tem, né, nessa área de estudo. Eu agradeço muito, para mim foi muito engrandecedora essa nossa conversa, assim, eu abri muito a cabeça quanto a isso, gostei muito da nossa parceria aqui, muito obrigada mesmo. E aqui fica a nossa fala para janeiro aqui do JPS, que o dia 11 de janeiro, ele é o dia no calendário verde do nosso Senado, ele é o dia do combate à poluição por agrotóxicos. E a gente tem muita coisa para falar, e aqui a gente só instigou um pouquinho para vocês pesquisarem mais. Obrigada, tá?